Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você acompanha agora mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal de Curitiba. Essa atividade visa promover o debate, levando até você as propostas dos diferentes partidos para a capital paranaense. O objetivo é ajudar os eleitores a escolherem os seus candidatos. Essa é uma iniciativa da TV Profissão, canal 67, pelo satélite Star One C2. E as retransmissões ocorrem também pela ISTV, canal 15 da NET Curitiba, e RMCTV, canal 5 da NET para a região metropolitana de Curitiba. Nós contamos com a presença da candidata Marisa Lobo, do Partido Avante. Mas antes de apresentar a nossa candidata aqui, eu vou chamar a mensagem do TRE. Em nome da Justiça Eleitoral do Paraná, eu cumprimento todos os seus juízes, servidores, colaboradores e especialmente aqueles que irão atuar como mesários no dia das eleições. Sem esquecer, é claro, dos cerca de 8 milhões de eleitores paranaenses. Afinal, é para os eleitores que a Justiça Eleitoral trabalha. Mesmo em tempo de crise decorrente da pandemia, que atingiu toda a humanidade, como vivemos em um país democrático, temos a responsabilidade de, com todos os cuidados necessários, realizar as eleições. A eleição é um elemento essencial de uma nação democrática, pois é através do voto que a soberania popular, o poder do eleitor, se concretiza, nascendo dali os demais direitos que a nossa Constituição nos garante. Portanto, amigos, para tranquilizar a todos, temos a grande alegria de informar que o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já estão providenciando, principalmente através de doações realizadas por várias instituições privadas, a fabricação de milhões de máscaras, de álcool em gel, protetor facial, face shield e outros materiais necessários para que, principalmente, os mesários e os colaboradores da Justiça Eleitoral possam, com a maior segurança possível, trabalhar no dia das eleições. Não deixe de participar, seja um mesário ou um colaborador voluntário da Justiça Eleitoral do Paraná. Você, eleitor, não deixe de votar. Seu voto tem poder. Com fé, cuidado e coragem, sairemos dessa crise mais fortes do que nela entramos. Um grande abraço a todos. Voltamos então com a nossa entrevista com a candidata Marisa Lobo, do Partido Avante, que é candidata à Prefeitura de Curitiba. Nascida em 63, em Botucatu, São Paulo, ela é casada com Jofran Rodrigo Ferreira Alves e tem 2 filhos. Formou-se em Psicologia pela Universidade de Tuiuti do Paraná em 95. É pós-graduada com habilitação para Magistério Superior, Psicologia e Filosofia. Marisa Lobo é autora de 11 livros, o mais recente, lançado em 2016, se chama A Ideologia de Gênero na Educação. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer imenso estar aqui. Só queria uma correção. Eu tenho 11 livros e os últimos foram agora, em 2020, eu lancei mais um. Então, desde 2016 que eu não paro de lançar livros. Todos os anos, no mínimo 2 livros eu lanço. Tá, ok. Muito obrigado pela correção. Participa aqui também da entrevista, aqui no estúdio, o jornalista e professor Mauri Konig, meu colega. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, Guilherme? Queria agradecer demais a candidata Marisa Lobo, né, por ter se disponibilizado a vir aqui para fazer o debate de ideias que é tão importante num processo eleitoral para que as pessoas conheçam melhor a pessoa em quem pretende votar. Obrigado pela presença. Obrigada. Também compõe o time de entrevistadores com perguntas gravadas os seguintes nomes: Roger Pereira, jornalista da Gazeta do Povo; João Guilherme Frei, jornalista do Congresso em Foco; Felipe Oliveira, jornalista e diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba; Maureen Luque, jornalista do Plural; Rogério Galindo, também jornalista do Plural; Manuel Ramires, jornalista do Porém e do Senge; Kelly Ambrosio, jornalista da TV Profissão; Alexandro Ribeiro, jornalista do Livre Jor e professor da Uninter; Maura Martins, jornalista da Escotilha e professora da Unibrasil. Também participam do Acir Quadros, cientista político e professor da Uninter; Aquiles Batista Júnior, profissional de marketing e professor da Uninter; e Lucas Máximo,
cientista político e também professor da Uninter. Lembrando que todos os 15 candidatos à Prefeitura de Curitiba foram convidados formalmente, por meio das suas assessorias, para estarem aqui participando dessa entrevista de 40 minutos. As entrevistas estão sendo gravadas presencialmente, mas também se garantiu a possibilidade de gravação remota, considerando aí os riscos de contágio pela Covid-19. Nós vamos então à primeira pergunta, eu passo a palavra aqui para o Mauri Koenig. Então, Mauri, contigo. Ok. Candidata Marisa Lobo, essa pergunta, ela vem muito em razão da imagem que a senhora mesmo quer passar para o eleitorado como uma candidata conservadora, né? Então, e muito vinculada a um espectro religioso, né? Então, a senhora teve o registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Psicologia, porque a entidade ela não aceitou a sua autodenominação de psicologia cristã. Então, eu queria que a senhora explicasse melhor para a gente o que é esse termo psicologia cristã, uma vez que as entidades, né, ligadas à psicologia não aceitam uma vinculação da profissão com qualquer religião que seja, porque acreditam que a atividade profissional deve estar embasada mais na ciência do que na religião. Então, gostaria que a senhora explicasse para a gente. Na verdade, isso foi o maior fake news da história. Começou os fake news na história do Brasil, com o meu caso. Eu fui condenada em 2014 à cassação do meu registro pelo Conselho Regional de Psicologia por denúncias infundadas a respeito da psicologia cristã, mas porque eu denunciei no Congresso Nacional, juntamente com hoje o presidente Bolsonaro, o kit gay. Na verdade, não tinha nada a ver com psicologia cristã, não tinha nada a ver com nada, inventaram um monte de rótulos. Eu estava preocupada com as crianças e como psicóloga eu fiz um alerta dizendo que o kit era extremamente erotizado para criança. Se fosse kit hétero, também falaria a mesma coisa, tanto que falei na minha carta. Acontece que nós estávamos num momento crucial da política nacional, com imposições e ditaduras e confusões, LGBTs e feminismo, e conservadorismo, e direita, e esquerda, aquela confusão toda. E eu entrei nesse meio e sem saber direito o porquê que eu fui processada. Caso é que o processo começou com uma denúncia, daí virou 140 denúncias de Twitter, porque eu disse no meu Twitter, Deus cura e sara e liberta, para uma menina que estava em depressão no meu Twitter, não no meu consultório. Mas o Conselho cassou meu registro em 2014 porque eu estava lutando contra a ideologia de gênero na educação. Eu sou escritora, tenho 3 livros sobre ideologia de gênero e um deles estava sendo usado por vários deputados e pastores e padres e militantes, ativistas contra a ideologia de gênero. E eles marcaram o meu julgamento, fizeram um tribunal de sessão e cassaram meu registro. Mas eu entrei na justiça, 6 meses depois a justiça anulou a cassação. Aí eles entraram na justiça de novo, mandaram para o Conselho Federal, e o Conselho Federal de Psicologia não pôde cassar o meu registro por entender que não havia provas de nada do que eles falavam que eu fazia. Mas eu fiquei com o rótulo social na mídia de psicóloga cristã. Eu dizia e digo, eu sou psicóloga e cristã. Então foi um equívoco, tanto que a OAB do Paraná entrou no caso e deu caso 3 meses, deu caso como perseguição religiosa descabida, e eu enfrentei o Conselho Regional de Psicologia. Depois eu acusei o Conselho Regional de Psicologia por aparelhamento político dentro do Conselho, e eles entraram na justiça contra mim. Eu ganhei em primeira instância, segunda instância, terceira instância, porque sim, nós temos o direito de falar o que quisermos, direito de opinião, cláusula pétrea da Constituição, liberdade de expressão, e eu não fui cassada porque eu entrei na justiça, porque eu lutei e luto. Foram 7 processos durante todos esses anos, e é bom ter falado disso, porque como eu conheci o presidente Bolsonaro, tem muito a ver com isso, porque eu fui para o Congresso Nacional lutar lá no Senado pelo meu direito, pela liberdade de opinião e de expressão, e o Bolsonaro foi o deputado que mais me apoiou. Bolsonaro, Magno Malta, Osmar Terra, enfim, vários deputados na época, senadores, me apoiaram porque estava em risco a nossa liberdade de expressão e de opinião. Então, eu enfrentei isso, enfrento, e essa mentira que eu sou psicóloga cristã,
essa mentira de cura gay que inventaram com o meu nome. Só que eu usei daí, como eu já fiquei com essa fama de psicóloga cristã, aí eu resolvi estudar realmente. Nos Estados Unidos existe a psicologia cristã. Fui para os Estados Unidos palestrar por causa disso, eu agradeço a perseguição, inclusive. E lá eu descobri a psicologia cristã e sim, estou traduzindo o curso de psicologia cristã, já tem faculdade aqui no Brasil, já o Ministério da Educação está esperando o curso. Aí eu fiz do limão a limonada, eu lancei 10 livros sobre psicologia cristã e hoje podem dizer que eu sou psicóloga cristã, porque esse agora faz parte da minha profissão e eu agradeço o Conselho de Psicologia e todos os militantes que me perseguiram, muito obrigada. Por causa disso, toda a minha história em cima dessa perseguição, que hoje eu sou candidata a prefeita de Curitiba. Candidata, um dos outros candidatos, mais especificamente o Francisquini, tem declarado, né, enfim, usado a imagem do Bolsonaro, dizendo que ele se alinha muito às propostas do presidente, da mesma maneira como a senhora, que também demonstra muito alinhamento político em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Na sua opinião, quem apoia, a quem deve o apoio do Bolsonaro? A qual candidato a senhora acha que ele deve apoiar aqui em Curitiba? Enfim, ele já declarou apoio à senhora? Como é que está essa relação? Na verdade, eu sempre digo que eu que sou apoiadora do Bolsonaro, não traí o Bolsonaro e não sou inimiga declarada do Bolsonaro, como ele afirmou em um vídeo, né? Eu posso dizer, tenho moral para dizer que sou apoiadora e estou alinhada, Curitiba vai ter uma prefeita alinhada com o governo federal, porque nós temos história de ativismo, de luta desde 2011. Não é uma luta política por interesses pessoais, como esses caroneiros que entraram em 2017, 2018 com Bolsonaro, não. Nós temos uma história de lealdade e fidelidade e continuamos até aqui. Agora, o outro candidato que se explique por que está tão revoltado com esse vídeo que o Bolsonaro fez, dizendo que aqui em Curitiba tem um candidato a prefeito, que é inimigo declarado dele, que usa material dele na campanha política, querendo arregimentar os bolsonaristas. Por que isso está acontecendo? É uma falta até de vergonha, eu digo, né? Mas eu não posso dizer para quem o Bolsonaro falou isso, porque ele não disse o nome da pessoa. Mas eu sei que inimigo declarado do Bolsonaro e que tem fama de traidor do Bolsonaro é esse deputado mesmo, né? Eu sinto muito, as pessoas não gostam de dizer a verdade. Tem pessoas que passam pela vida e se tornam amigos, parceiros, leais, e tem pessoas que passam pela vida como oportunistas e depois seguem a vida, atraem ou simplesmente não concordam mais com as pautas, não concordam mais com as bandeiras. Eu sou aquela que permaneci, que comecei com o Bolsonaro porque ele foi um deputado que me apoiou muito e continuei com ele até agora. Ele não manifestou apoio para nenhum candidato pessoalmente. Ele não disse, eu apoio fulano, eu apoio ciclano. Ele só disse que tem um inimigo declarado dele. Eu não vou dizer quem é o inimigo declarado dele, mas se for por eliminação, né, acho que está na cara aí, só não vê quem não quer, e tem algo que a gente pode fazer para ter a certeza. É só pesquisar nas redes sociais. Redes sociais hoje diz tudo. Então, eu posso dizer tudo o que eu estou dizendo, você vai lá na rede social e procura Marisa Lobo, mas vai lá nos Twitters desde 2011 e procura. O que Marisa Lobo fez até agora? Aí procura esses outros candidatos. Eu falo isso para todos os candidatos. Nós temos que pesquisar a história de todos os candidatos para não comprar gato por lebre, né? Então, a situação é difícil, o país democrático por direito, hoje nós temos a internet, então nós temos o direito e a obrigação de procurar os seus candidatos. Eu sou uma candidata conservadora de direita e bolsonarista, todo mundo sabe. Então, vão lá e procurar minhas propostas. Vão lá e procurar, dá para ter diálogo com essa candidata a prefeita? Não dá? Eu posso dizer para você que sim, dá para ter diálogo, nós vamos ter diálogo com todos os setores, com todos os segmentos, porque é possível. Esse preconceito em cima desse nome conservadora tem que acabar, mesmo porque 67% dos curitibanos votaram no Bolsonaro e há pesquisas que dizem claramente que o curitibano é conservador. Então, eu sou uma candidata conservadora e apoiadora do Bolsonaro. Nós não podemos dizer que ele está apoiando alguém, porque ele não disse isso ainda. Mas nós podemos dizer que a candidata a prefeita Marisa Lobo é alinhada com o governo federal e nunca o traiu. E concorda com suas pautas e defende desde 2011. Candidata, a gente tem algumas perguntas gravadas aqui
colegas nossos que enviaram questões para os candidatos, questões sorteadas, né, aos candidatos. Uma delas é da Maura Martins, que é professora de jornalismo da Unibrasil, e tem uma questão aqui para a senhora, então, por favor, soltar o VT aí. Candidata Marisa Lobo, a população LGBTQI+, é uma das minorias mais desprotegidas no Brasil. Consequentemente, aqui em Curitiba também, tanto que essas pessoas estão sempre propensas a ter seus direitos violados e a sofrer todo tipo de agressão. Eu queria saber quais são as políticas do seu governo pensando em proteger mais essa camada da população. Nós iremos proteger todas as pessoas, independente da sua sexualidade, da sua orientação sexual, do seu gênero, das suas escolhas, dos seus desejos. Todas as pessoas serão protegidas, sem privilégios. Então, o nosso plano, ele inclui a inclusão, ele inclui campanhas de proteção à violência, contra a violência, e isso vai ser feito com todas as pessoas, independente do que elas acreditam, independente do que elas desejam, todas as pessoas serão respeitadas. No seu plano de governo também, candidata, tem lá, tá textualmente dito que no seu governo vai se procurar a valorização dos servidores concursados, né? Servidores já do município. E o mais qualificado, ele vai ser indicado para cargo de chefia, quando for o caso, né? Quando precisar ter esse cargo de chefia. Então, dentro desse contexto, porque assim, a gente tem uma imagem, né? Quando a pessoa se apresenta como conservadora, né? Se a gente olhar a rigor na acepção da palavra, tem alguma resistência a grupos como os LGBTQI, tal, enfim. E daí eu pergunto à senhora, dentro dessa proposta de valorização dos servidores para uma ascensão em cargo de chefia, vamos supor que a pessoa mais qualificada para determinado setor seja eventualmente homossexual declarado ou uma transexual, por exemplo, como que a senhora vai lidar com isso? Sendo a gestora do município, mas como uma pessoa conservadora. Gente, como você mesmo disse, o que importa é a capacidade, a competência da pessoa, independente de quem ela seja. Nós estamos buscando técnicos, nós temos que parar com essa dicotomia, nós temos que parar com essa segmentação de seres humanos e de pessoas. Então, se a pessoa é competente, se ela é concursada ou não concursada, se ela é competente e se ela tem uma lealdade com a administração e principalmente com o trabalho anticorrupção, com respeito ao dinheiro público, qualquer pessoa pode ocupar qualquer cargo, desde que esteja enquadrado nesse sistema único de anticorrupção e técnica. Então, eu acho que há uma polêmica desnecessária. No nosso governo não vai ter isso, nosso governo municipal. As pessoas serão valorizadas, as pessoas serão respeitadas pelo que elas são, pelo tanto que elas trabalham, pela competência e pela técnica, não pela sua orientação sexual. Okay. Candidata, a senhora toca em temas polêmicos no seu programa, Sim. nas suas entrevistas, enfim, né, faz parte do seu perfil. E um dos temas que aparece também é da escola sem partido, né? A senhora diz ali que a ideia é fazer uma luta contra a doutrinação nas escolas. Como que isso se daria? Porque quando a gente fala de escola sem partido, em geral, o que vem à mente, pelo que a gente tem ouvido, haverá um controle sobre a atividade dos professores. E essa é uma questão que eu entendo que preocupa também a categoria dos professores. Como é que dá para fazer uma escola sem partido, ou aplicar essa escola sem partido, garantindo esse controle, enfim, e ao mesmo tempo isso não invadindo a privacidade desses professores? Como é que dá para a gente fazer isso? Na verdade, quando nós falamos de escola sem partido, nós falamos de uma escola sem doutrinação política e ideológica. Se você que está me assistindo acha que os professores têm o direito de doutrinar ideologicamente, politicamente seu filho, tudo bem. Só que a prefeitura não é lugar disso, a escola não é lugar disso. Assim como nós não podemos doutrinar a uma religião específica e respeitar a liberdade religiosa das pessoas, nós também temos que respeitar a liberdade de pensamento dos alunos, essa é a questão. Eu acho que há uma má interpretação, uma militância, um ativismo negativo em cima de uma lógica.
Do mesmo jeito que nós não queremos que seja doutrinado politicamente, é como se hoje o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, se você é a favor de uma escola com partido, então vamos trazer o Bolsonaro em todas as salas de aulas, todo o material didático, vamos colocar o presidente, vamos falar coisas maravilhosas do presidente. Por quê? Porque é uma escola com partido. A escola sem partido, na minha gestão, podem ter pensamentos diferentes sobre, mas o que eu penso de uma escola sem partido? É uma escola que dá oportunidade a todos os pensamentos. É uma escola que conta a história, sem o professor pessoalmente usar a sala de aula e arregimentar o aluno para a sua causa pessoal. É só isso. Então, todos os professores são contra isso. Não é inibir o pensamento do professor, mas inibir a liberdade do professor de ensinar. A liberdade tem que ser do aluno, mas o professor tem que ter técnicas ensinagens e colocar toda a história, todo o pensamento como ela é de fato, não como ele acha subjetivamente que é, se aproveitando em época de política para regimentar os alunos para a causa política, só isso. Eu tenho certeza que o bom professor que está me ouvindo, ele entende dessa forma. Só que eu não sei o que aconteceu, que parece que quanto mais se fala em escola sem partido, mais se entende ao contrário. É exatamente o que o professor pensa que é o que queremos fazer. Então vamos mudar esse nome, então, escola sem partido, e vamos falar de uma escola sem imposição de doutrinação política e ideológica. Ninguém é a favor disso, porque tem aluno lá que os pais são petistas, que são do PCdoB, mas tem partidos que são do PDT, outros partidos que são do Avante, outros partidos filosofias que são de esquerda, de direita, de centro, ou de nenhuma. Como que pode um professor usar a sua sala de aula, aproveitar da audiência cativa dos alunos, porque eles estão ali, não podem sair dali, e impor um pensamento e ofender autoridades? Eu não gosto do Lula. Acho que Lula é ladrão. Se eu sou professora, eu não tenho que falar, eu não gosto do Lula, acho que ele é um ladrão. Eu tenho que contar a história do Lula. E deixem que as crianças decidam, os alunos decidam, escolham, desenvolvam o seu senso crítico, escolham se ele é um ladrão mesmo, se ele não é um ladrão, o que pensa, o que não pensa. Bolsonaro, em materiais didáticos, está cheio de críticas chamando Bolsonaro de genocida. Quem acha que ele é genocida? Você acha que ele é genocida? Eu já acho que não é. Ninguém acha que é, a maioria das pessoas acham que não é, curitibano 67% que votou nele acha que não é. Então, isso é aproveitar dos alunos e tentar incutir o seu pensamento. Isso não é educação, isso é doutrinação. Agora, os professores, eles serão extremamente respeitados na minha gestão. Eu vou começar pelo descongelamento do plano de carreira. Nós queremos conversar sobre isso. Então, entenda que quando eu nem usei acho que a palavra escola sem partido dentro do meu plano de governo, justamente para não criar essa polêmica, mas usei escola sem doutrinação política e ideológica, porque cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Então, como são crianças pequenas, nós estamos falando de criança com sistema nervoso central ainda em formação, crianças que estão em formação, e no nosso plano nós trazemos a família para discutir e equilibrar esse ensinamento dentro da escola, para ser amiga do professor. Nós vamos lutar contra a violência contra o professor, nós vamos lutar para incutir valores e princípios para os alunos, protegendo esse professor. Em contrapartida, nós queremos uma educação que seja realmente neutra. Isso que nós queremos. Nós não queremos que não se ensine ideologias diferentes. Muito pelo contrário. Nós queremos várias ideologias que se ensinem a história como ela é e não subjetivamente como o professor quer. É só isso. E se nós nos entendermos nesse ponto, a educação em Curitiba será muito valorizada, o professor será valorizado, porque na minha família temos muitos professores de carreira. Então, nós sabemos o que é ser professor. Eu ouvi a minha vida inteira que escola é a nossa segunda casa, que professor é a nossa segunda família. E eu trago isso dentro de mim, essa valorização de verdade. Mas eu não posso, só para agradar algumas pessoas, não dizer a verdade. Escola não é lugar de doutrinar, mas é lugar de se ensinar o que acontece. Os alunos, eles têm que saber o que acontece, mas a visão tem que ser neutra, tem que ser jornalística. Eu tenho que trazer os fatos e vários lados dos fatos e desenvolver o senso crítico e a noção de julgamento dos alunos. Senão eu vou criar um monte de ameba, eu vou criar pessoas sem referência, tem poder de decisão.
Nós não temos esse direito de fazer isso com os alunos, nós temos que primar pela liberdade do aluno. E o professor está sendo pago e vai ser pago e bem cuidado para fazer o seu trabalho. Nós temos agora a pergunta do Alexandro Ribeiro, que é jornalista, também professor da Uninter. E ele tem uma questão para a senhora, então, por favor. Candidato, em 2013, Curitiba registrava pouco mais do que 770 pessoas em situação de rua, de acordo com o Cadastro Único, né, que é a principal ferramenta hoje de políticas públicas, né, no campo social da prefeitura, ou usado pela prefeitura. Tá? Hoje, esse número já ultrapassa 2.700. Qual que é a proposta da candidata, né, no que diz respeito à inclusão, reinclusão, né, ou à assistência às pessoas em situação de rua em Curitiba? Olha, boa pergunta. Em nosso plano, que eu falo nosso plano conservador, né, para a Prefeitura de Curitiba, como eu sou psicóloga há 27 anos, nós vamos lançar um olhar de cuidado e de amor realmente para o morador de rua. 2.700, eu acho que já ultrapassou esse limite, estamos a quase 5.000 moradores de rua. Não há uma política séria para morador de rua. Há uma política que tira a pessoa em situação de rua, como queiram chamar, leva para dar um prato de comida, dorme lá e no dia seguinte joga a pessoa na rua. Então não tem tratamento, não tem treinamento, não tem nada. O morador de rua ele não tem nada. Ele é um ser que fica aí vagando como um animal. Na minha gestão, a pessoa em situação de rua será tratada como um ser humano de dignidade, não como animal, porque só animais gostam de rua. Aí muitos ativistas dizem que ele gosta de rua. Eu tenho conversado com os moradores de rua há muito tempo, eu trabalho com isso há muitos anos. Eles não gostam de rua, eles não têm estrutura, não damos estrutura para que ele saia dessa rua, vinculado a um tratamento psicológico. Porque nós temos pessoas que têm transtorno mental, por isso estão na rua, viciados em drogas, a maior parte, e transtorno mental por causa do vício de drogas. Nós temos também pessoas que fugiram das penitenciárias, vamos deixar bem claro, e fogem e estão nas ruas, então nós temos que saber que essa pessoa. E nós temos pessoas que realmente têm algum tipo de vulnerabilidade social e não tem onde morar e não escolheu a rua, ele está na rua. Então nós temos que lançar um olhar diferenciado para essas pessoas. Olhar essa questão em 5 dimensões, biopsicossocial, espiritual e econômica. Mas não se assuste, a prefeitura não vai ficar fazendo oração para essas pessoas, não. É que nós vamos fazer parcerias com as igrejas que têm um trabalho social em favor do morador de rua, todas elas, católicas, evangélicas, espíritas e outras tantas denominações, nós vamos trazê-las como parcerias da prefeitura e elas vão ajudar a prefeitura a resolver esse problema. Até hoje, as igrejas, elas ficam no anonimato, fazendo um trabalho informal. Dessa vez, elas vão entrar no processo. Nós vamos criar uma rede de colaboração e de proteção, tanto ao morador de rua como a questão das políticas públicas sobre drogas. E nós vamos incluir as igrejas nesse trabalho e nós vamos dar ao morador de rua condições e tratamento psicológico, psiquiátrico, até internamento, se for o caso, para ele resgatar a sua liberdade de expressão e de opinião, o seu livre-arbítrio, para que ele decida, então, ficar na rua ou não ficar na rua. Se ele tiver trabalho, estudos, capacitação, lugar para morar, um saláriozinho vinculado ao tratamento, duvido que ele vai querer ficar na rua. Isso é conversa de quem não entende direitos humanos. Eu sou pós-graduada em filosofia de direitos humanos, eu já fui para o exterior com esse trabalho, então tem muito equívoco. Ninguém está interessado em resolver o problema da pessoa em situação de rua. E eu explico por quê. Quanto mais pessoas com vulnerabilidade, quanto mais pessoas na rua, mais verbas você consegue estatal e do governo federal. Quanto mais problemas de saúde você tem, mais você consegue verbas. Então, eu não quero esse dinheiro, eu quero resolver o problema. Então, eu não quero ter morador de rua, não porque eu tenha preconceito com morador de rua, porque eu acho que ele é um ser humano digno e ele tem que ter a oportunidade de sair das ruas. Então, alguém tem que ter coragem para resolver isso. Como eu sou psicóloga e é a minha área, então eu creio que os nossos programas, os nossos projetos, essa rede de colaboração e proteção
vai resolver esse problema e nós vamos diminuir em muitos casos de pessoas em situação de rua e dar a elas oportunidade e dignidade. É isso que nós queremos. Ok, obrigado, candidata. O professor Mori? Eu queria aproveitar, porque queria aproveitar o gancho. A senhora falou na saúde mental, né, das pessoas em situação de rua, que é a sua área, né, da psicologia, que, por sua vez, está dentro do grande guarda-chuva da saúde, né? Sim. Então, daí eu queria aproveitar a deixa para fazer uma pergunta relacionada. Esses dias agora, no dia 26 de outubro, o Diário Oficial da União publicou o decreto 10.530, em que o presidente Jair Bolsonaro, ele autoriza a criação de um grupo de estudos pensando, em última análise, no que seria a privatização das unidades básicas de saúde, né? E daí eu queria entender qual que é o seu posicionamento, né, em relação a isso, se a senhora concorda, porque isso poderia, em alguma medida, implicar num risco ao próprio Sistema Único de Saúde. O SUS, ele foi posto à prova agora na pandemia e ele deu respostas importantes para a sociedade. Então eu queria que a senhora falasse qual que é o seu posicionamento a respeito desse decreto 10.530. Olha, eu sou a favor. Eu acho que quando um sistema não funciona e quando dentro desse sistema ocorre a corrupção, então nós temos que nos livrar dele. E parcerias com empresas privadas, privatizações, elas não são ruins. É uma maneira de você acabar com a corrupção. Então, o que eu quero como prefeita é resolver o problema da saúde, diminuir o número de filas para exames importantes, como, por exemplo, estamos aí, passamos mês de outubro, onde colore-se a cidade com cor de rosa, em vários monumentos da cidade, todo mundo rosa, para lembrar que é um mês de câncer de mama. Tá, mas ninguém fala das filas, do tempo que leva para uma mulher fazer um exame de câncer de mama. E ninguém fala também como é feito esse exame de câncer de mama na rede pública, que é extremamente agressivo, doloroso e antigo. Então, não há um investimento. Então, nós queremos investir na saúde, nós queremos investir na saúde pública, mas se houver privatizações em alguns segmentos, em alguns momentos, em algumas situações, que fortaleça o sistema de saúde e que seja beneficiado o cidadão, então eu não sou contra, não. Mas a nossa gestão, nós temos que conseguir, né? Porque essa é a obrigação do gestor. Nós vamos ter um comitê de combate à corrupção, justamente para podermos realizar todos os trabalhos em todas as secretarias, sem corrupção, para que o dinheiro sobre para você poder investir em saúde, investir em educação. Então, em partes, eu concordo, sim. Eu acho que é uma maneira de você fazer o serviço funcionar, mas eu não concordo que na pandemia isso funcionou muito bem, não. Isso é um equívoco, isso é um erro falar, isso é um engano, é um engodo. Foi maquiada essa questão da pandemia. Nós temos problemas graves de saúde pública e nós ficamos, só se pensou no Covid, as pessoas só pensam no Covid e muitas especialidades, muitas consultas de especialidades ficaram aquém, muita gente reclamando que não pode ir para o serviço público para fazer outro tipo de consulta, que tudo virou em Covid, que só pode consultar para Covid. Então, não é bem assim, não funcionou como se esperava que funcionava. E outra coisa, com essa pandemia, eu não estou acusando ninguém aqui em Curitiba, mas a gente sabe que no Brasil inteiro houve muita corrupção. Roubaram até máscara, superfaturaram até álcool, superfaturaram máscaras, todas as IPIs, superfaturaram equipamento de segurança, enfim, respirador. Então, não creio que funcionou, não. Eu acho que quando se privatiza, você tem mais condições de lutar contra a corrupção. Então, a gente tem que pensar muito bem que foi exatamente por causa da pandemia, por causa da declaração de estado de calamidade pública, que a gente não sabe nem quantos oficialmente casos de Covid teve no Brasil, de tanta politização desse vírus. Então, realmente são atitudes que às vezes o governo federal toma, o Bolsonaro toma, e que nós vamos seguir muitas delas, porque temos esse alinhamento, que são atitudes desesperadas para combater a corrupção. E a gente deve pensar por que ele está pensando dessa maneira. O nosso sistema único funcionou.
Não funciona, não é verdade, e a gente tem casos de muita corrupção e talvez seja por isso que o presidente tenha tomado essa atitude. Mas nesse caso, só pegar uma emenda, o SUS, ele foi inspirado no modelo britânico, né? E o SUS, no Brasil, ele é uma referência internacional. Muitas pessoas o tomam como um parâmetro, né, de atendimento básico, de saúde, enfim. Esses problemas que a senhora mencionou de corrupção, agora nesse momento de pandemia, de que superfaturaram máscara, pagaram e não receberam equipamento, enfim, desviaram dinheiro, eu não sei, da minha leitura, se não parece que vamos corrigir o problema matando o paciente. Porque aí a gente não estaria transferindo a conta do atendimento básico de saúde para o cidadão, uma vez que isso é uma garantia constitucional do Estado, uma obrigação do Estado? Olha, eu não sei o que você quis dizer, Mauri, com matando as pessoas, mas eu só sei que em Curitiba... O paciente, perdão. Vamos falar de Curitiba, nós temos o protocolo da morte, que é um protocolo que não respeita o atendimento precoce. O que aconteceu em Curitiba? As pessoas vão até o posto, com suspeita de Covid, volta para casa, fica em casa. Quando você sentir falta de ar, aí você volta. Gente, quando a pessoa sentiu falta de ar, é porque o pulmão já está comprometido e daí precisava da UTI. Então, e houve superlotação em hospitais e UTI. O atendimento precoce é aquele que você faz, já dá o kit lá de tratamento precoce, que é o que o Bolsonaro tomou, hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco e vitamina C. E você já vai tomando, independente de quando sair o seu exame, que demora 5 dias, em 3, 4 dias a doença piora. Então é tratar antes de acontecer a desgraça. E, infelizmente, nós fomos enganados. Nós temos um protocolo da morte que não te dá a liberdade de escolher o teu tratamento. Nós somos enganados. Eu tomo ivermectina como tratamento preventivo, que é negado ao povo de Curitiba e de várias cidades, porque cada prefeito resolve o seu problema, né, como quer. Então, eles não aceitam por politicagem, por politização do vírus da pandemia. Aqui em Curitiba não aceitou as determinações, os decretos do governo federal. Então, o que aconteceu? Ficou muita gente doente, morreu muita gente? Morreu não é por causa do presidente, morreu porque não se adotou os protocolos preventivos com ivermectina que eu tomo, que muita gente toma, e é uma hipocrisia, que tem gente que fala mal do presidente, mas toma escondido, mas o povão mesmo, o povo não teve essa oportunidade. Por que não teve essa oportunidade? Não foi oferecido. Por que não foi oferecido? E é uma pergunta que eu faço que eu não entendi. Por que o prefeito não ofereceu isso para as pessoas, para o povo nos postos de saúde gratuitamente, já que são medicamentos tão baratos e que resolvem o problema? Porque há uma guerra política em torno da pandemia. Então, talvez algumas atitudes de alguns deputados e do governo federal seja exatamente para acabar com essa politização que, na verdade, matou pessoas. Nós podemos tomar o nosso protocolo de prevenção do atendimento precoce, mas ao povo não foi dada essa oportunidade. Então, nós temos que fazer isso. Eu vou fazer isso como prefeita de Curitiba. Nós vamos ter o atendimento preventivo com ivermectina, por isso que nós vamos voltar às atividades, porque a ivermectina já é provado cientificamente que realmente ela diminui o poder do vírus no seu corpo, enfraquece o poder do vírus no seu corpo, e eu sinto muito que o prefeito atual não tenha tomado essa atitude, porque ele preferiu ouvir o ex-ministro Mandetta do que o governo federal, claramente mostrando que há uma politização. Eu não vou polemizar com saúde, não. Eu vou ouvir médicos, e eu estou ouvindo 30 mil médicos que foram responsáveis por essas pesquisas e que levaram até o presidente Bolsonaro esse atendimento, esse tratamento precoce, qual ele usou, todos os seus ministros usaram. Ninguém questiona como que a maioria dos ministros do Bolsonaro, os de idade, que têm comorbidades associadas, são fatores de risco, fizeram o protocolo, tomaram a ivermectina como preventivo, tomaram o tratamento precoce e ficaram bons rápido. Como é que se explica? Eles são superdeuses? Agora não, é porque o tratamento funciona e infelizmente isso não aconteceu. Então é um descaso com a saúde pública nessa pandemia, pelo menos, não vou falar do resto, mas focar aqui em Curitiba, realmente foi um caos e na minha gestão nós vamos mudar isso dia 1º de janeiro. Candidata, a gente está chegando no final
da nossa conversa. Eu tenho uma pergunta, se a senhora puder responder brevemente, tem a ver com a questão da pandemia. Sim. Porque a senhora, em algumas outras entrevistas, defendeu não só o uso da ivermectina, mas também a reabertura do comércio integralmente, enfim. A gente sabe que a Europa agora está numa segunda onda da doença e alguns outros países já estão, lá na Europa inclusive, decretando lockdowns agora, nesse momento. Entendendo que essa segunda onda deve chegar no Brasil daqui 2, 3 meses, e se a senhora for eleita, quais serão as suas atitudes nesse caso? A senhora pretende manter o comércio aberto? Com certeza vou manter o comércio aberto, porque tanto a economia como a saúde têm que andar juntas e a saúde mental também tem que andar juntas. Eu não acredito nessa segunda onda, como até agora não aconteceu a primeira onda. Como nós falamos no nosso plano municipal de saúde... Mas, candidata, não teve doença no Brasil? A Covid não chegou? Eu não estou falando que não teve doença no Brasil, veja bem, mas eu estou falando que teve 5 milhões curados e mais 3 milhões sendo recuperados e ninguém fala disso. Eu estou dizendo que a Covid existe, que nós vamos adotar todos os protocolos de higienização, de distanciamento social, de máscara. Quer ver uma hipocrisia? Nós vamos votar. Podem votar. Não é isso que nós acabamos de ver? O TRE, o TSE, chamando você para votar e mostrando que nós teremos todos os cuidados, distanciamento social, álcool, luvas e máscaras. Então quer dizer que o Covid não vai estar lá nas eleições. O Covid não está dentro dos supermercados lotados, não está dentro dos ônibus lotados, mas está aqui, está onde está esse Covid. Ele existe, nós vamos resolver, fazendo o tratamento precoce que funciona, vamos diminuir o poder do vírus, vamos voltar à vida normal, porque o comércio quebrou, a economia de Curitiba está quebrada, comerciantes estão abandonados, mais de 167 mil empregos perdidos em Curitiba, pais de famílias que não conseguem sustentar os seus filhos, pais de famílias que perderam o seu emprego, enfim, nós vamos voltar adotando com responsabilidade todos os protocolos e todos o atendimento precoce e tratamento precoce, porque o pai de família merece isso. Muito bem, então, a gente agradece aqui a presença da Marisa Lobo, que esteve aqui conosco nessa entrevista, que faz parte de uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Lembrando que para essa iniciativa nós convidamos todos os candidatos formalmente para que participassem ou aqui no estúdio ou também de casa por meio do acesso remoto. Eu agradeço a você que acompanhou aqui o nosso debate e até uma próxima.